Olá pessoal, então desculpe aí, nós tivemos probleminha aqui, a conexão caiu e depois até que voltasse foi muito difícil. Exatamente, nós estávamos falando sobre as dificuldades de nós estarmos aqui e a gente tem que trabalhar dentro destes parâmetros mesmo, saber que tudo é difícil e ter sempre uma reserva de força a mais para superar esses obstáculos, superar essas dificuldades. Então a gente estava falando do espaço da Loja Branca, onde há umas pessoas reunidas. Aí então está sob, né, esta energia essa energia emanada de outras dimensões que nos auxilia. Daí você já deve ter ouvido falar aquela palavra pontífice. Então sempre fala o Papa é um pontífice. Pontífice é uma ponte, né? Aquilo que faz uma ligação para passagem de um lado para outro. Então o mestre é um pontífice. Ele é uma ponte que nos permite nós passarmos da terceira para as outras dimensões superiores. Então a Loja Branca é o nosso provedor, é fornecedor de energia, o mestre é o nosso provedor e a gente utiliza essa energia dele quando estamos em afinidade, estamos de acordo, né, com seus ensinamentos. Acabamos de ver aquele vídeo que nos informou a respeito do tema de hoje, que é o tema de número 48, o falso sentimento do eu. E como que a gente vai definir tudo isto, né? Vamos começar perguntando para vocês o que é um sentimento, né? O que é um pensamento, o que é uma reflexão, o que é uma emoção. Se existe falso sentimento, então existem sentimentos reais. O que gera em nós um falso sentimento, de onde ele é gerado e onde é gerado em nós um sentimento verdadeiro. Então, isso tudo nós aprendemos aqui juntos, compartilhamos aquilo que aprendemos com outras pessoas e tudo isto não é nada nosso, nós emprestamos do Venerável Mestre Samael, do Venerável Mestre Rebulu e passamos em frente aquilo que, se nós conseguirmos passar em frente aquilo que nós vamos aprendendo, nós estaremos fazendo o terceiro fator de revolução da consciência e quem sai ganhando na realidade é a gente, todos nós ganhamos. Bem, então nós temos que o pensamento é uma ação engendrada pelo centro intelectual. Nós vimos nas conferências passadas, o centro intelectual gera pensamentos, gera raciocínios. E esse centro intelectual tem dois tipos, tem o centro intelectual inferior e o centro intelectual superior. O centro intelectual inferior está a serviço do ego. Então todos os pensamentos aí gerados são falsos. E quais são os pensamentos falsos gerados em nós? São aqueles gerados então pelo ego do centro intelectual inferior. Os raciocínios, né? Todos os pensamentos voltados à materialidade. E quais são então os pensamentos superiores? São aqueles gerados no nosso centro intelectual superior. É o centro que está a serviço da cognição do nosso ser, dos mestres, os veneráveis mestres da Loja Branca utilizam este centro, né, centro intelectual superior, para nos trazer os ensinamentos. Então não há nada de errado em pensarmos. O que é de errado é pensarmos errados. Como se pensa errado? Quando pensa em coisas materiais utilizando o centro intelectual inferior. Mas se nós utilizamos o centro intelectual superior,
estamos corretos. No centro intelectual inferior, onde há os pensamentos inferiores, intelectualizados, geralmente dos intelectuais, aí gastamos energia. No centro intelectual superior, não gastamos energia, está a serviço da consciência. Também, já que falamos então em sentimento, né? Há o sentimento inferior e o sentimento... há um pensamento inferior, pensamento superior, e aí passando para o outro lado agora sim, né? Os sentimentos também, da mesma forma, há o inferior e há o sentimento superior. O sentimento inferior também é falso, como o pensamento inferior, ele é gerado pelo ego no centro emocional inferior, e o centro emocional superior, então gera sentimentos superiores. Da mesma forma, uma ação ela é inferior a uma ação superior, né? Não é ação, ela é inferior quando comandada pelo sentimento do centro inferior, pelo pensamento do centro inferior. Então, dos 5 cilindros da nossa máquina orgânica, como nós vimos em conferências passadas, né? Então, já sabemos o que é um pensamento, o que é um sentimento e qual a diferença, então, para a gente saber o que é uma emoção, né? Qual a diferença entre uma emoção e um sentimento? Qual é a diferença, então, entre um sentimento, entre um pensamento e uma reflexão? E qual a diferença entre um sentimento e uma emoção? Então vamos lá. Quando nós estamos pensando, da primeira vez, está se estabelecendo uma ocorrência. Agora, se nós pensarmos sobre aquilo que pensamos, se a gente para analisar o pensamento, para dissecá-lo, para fazer alguns estudos sobre ele, né? Então nós estamos fazendo uma reflexão. Então veja bem que reflexão é o conceito da física, é o raio de luz, ele vai e bate numa superfície lisa, no caso do espelho, ele volta para nós. Então ela é refletida, né? É aquilo que vai e volta. Então a reflexão é o pensamento do pensamento, é pensar o pensamento. E a emoção, por exemplo, a gente diz, eu estou sentindo amor, isto é emocionante. Eu estou sentindo compaixão, isso é emocionante. Então a emoção é o sentimento do sentimento. Então a emoção positiva, superior, no nosso caso estamos falando, é quando a consciência registra que a gente está sentindo com o nosso centro superior, nós estamos expressando as nossas qualidades, as virtudes, que são atributos da nossa essência. Então, essa é a diferença entre emoção e sentimento, e a diferença entre pensamento e reflexão. São diferenças do ponto de vista conceitual. Na realidade, não precisamos nem saber sobre isto. Para o nosso trabalho, a gente sabe quando está tendo uma emoção superior e quando está tendo uma emoção inferior. Se a gente vai no parque de diversão, tem aquele monte de gente ali, sobe tantos metros lá na altura e depois se solta de lá e todos têm aquele calafrio na barriga e diz que aquilo é emocionante. De fato é emocionante, mas é uma emoção negativa, perde-se energia, por isso sente frio na barriga, porque ali há o plexo solar, que é a antena receptora e por onde entra e sai energia, no caso perde-se a energia. Então também a emoção superior, que é perfeitamente notável, né? Quando se ouve uma música de Beethoven, quando se ouve uma música
destas de boa qualidade quando se vê um pôr de sol, quando se vê a beleza de uma praia, uma beleza natural e assim por diante. Então, vai ativando esses centros superiores que na realidade em todos nós está bastante atrofiados. Então, estabelecido essa diferença, a gente pode falar o que é falso sentimento e o que é sentimento real. Então, na realidade, sentimentos falsos são todos aqueles gerados pelo ego. Às vezes a gente sente, quem de nós já não sentiu na nossa infância, que está amando, mas na realidade é um sentimento falso, amanhã já desama, né? Não quer saber mais daquela pessoa. Então você gosta, depois desgosta, você tem fé, depois não tem, crê, depois não crê. Então isso é coisa, são falsos sentimentos e nós temos uma propulsão muito grande a gerar falsos sentimentos. Nós temos 97% de potencial, que é exatamente a quantidade de essência engarrafada no ego. E temos somente 3% de possibilidade, de potencial de gerar sentimentos reais, coisas verdadeiras. Então, para nós, tudo que é real é objetivo e o que não é real, que é falso, é ilusório, é maia. Então, para o ego, no mundo das ilusões, tudo é maia e ele está apegado a tudo aquilo que é maia, que é ilusório. Então, tudo é falso, não tem realidade. Tem realidade uma coisa que é eterna, não tem começo, não tem meio e não tem fim. O venerável mestre Samael, certo dia, resolveu fazer uma prática ao vivo e a cores, né, no senhor Joaquim Mortegui Valbuena, que ele chamava de Joaco, o diminutivo de Joaquim, que é o Bodhisattva do venerável mestre Rabulu. Então ele levou o mestre até a mais alta colina lá no México e à medida que eles iam subindo muito alto, ele dizia: olha aí, Joaco, que belas flores, olha lá embaixo que paisagem, os pássaros voando, cantando, que coisas belas, olha essas outras aqui, olha isso dali, e o tempo todo. E o venerável mestre Rabulu não respondia. Já no final, ele perguntou: por que tu diz, isso não é bonito? A venerável mestre Rabulu respondeu: bom, de fato é bonito, mestre, mas não tem nenhuma realidade, isso é falso. A beleza dessa flor, ela é passageira, dessas flores, né? Daqui a uns dias elas não estarão mais aí. A beleza dessa cidade é passageira, com a catástrofe elas vão embora. Então tudo que parece belo aos olhos passageiros são coisas falsas, ilusórias. No Brahman, quer dizer Maya, até o universo é Maya, onde ele vai passar. E o que é real? Real é tudo aquilo que fica, que não tem fim. Então é preciso que nós passemos do nosso mundo das ilusões para o mundo da realidade. E para isso é preciso que a gente vá trabalhando os 3 fatores de revolução da consciência, na medida em que vamos destruindo o nosso fator hipnotizador, o fator ilusório, que é o ego, vai nascendo em nós a realidade, as coisas verdadeiras, e vamos ganhando liberdade. Então, nós temos que deixar de pensar negativamente, utilizar o centro inferior, nos raciocínios vãs, nos pensamentos vãs, sentimentos vãs, as emoções negativas, e passar, como nos ensinou Buda, para um reto pensar, um reto agir, um reto sentir e um reto agir. E assim então nós estamos mudando dos nossos centros inferiores para os nossos centros superiores, que é a finalidade pela qual nós estamos aqui hoje, em todas as nossas reuniões, em todos os nossos momentos de nossas vidas.
Então, já falamos na conferência passada que nós temos hemisfério cerebral direito e hemisfério cerebral esquerdo, e entre eles, interligando, tem o corpo caloso. Então, o corpo caloso tem um papel muito importante de fazer a interconexão entre os dois hemisférios. Então, o hemisfério direito nós hipertrofiamos com a razão, desenvolvemos muito o centro intelectual. Então, o que há nele são coisas falsas, que não tem realidade, só dura enquanto durar essa vida. O dinheiro, a fama, o conhecimento epistêmico, a beleza, a vaidade, todas essas coisas, a luxúria, né? A ambição. E nós temos o centro, isso está tudo então no hemisfério cerebral esquerdo. No direito, nesse hemisfério que conecta com o coração, estão as coisas superiores. Então nós precisamos desenvolver os nossos pensamentos superiores, desenvolvendo o lado direito do cérebro com as práticas gnósticas e desenvolver o chakra cardíaco, que é o coração, onde está o sentimento mais nobre desse cosmos, que é o amor. Então aí sim nós estamos colocando em ação os nossos conceitos gnósticos, colocando-os em práticas e obtendo resultados positivos. Então é preciso que nós deixamos, né, de sentir as emoções negativas, perder as nossas energias e passar para as energias, para os sentimentos, as emoções positivas. Por exemplo, uma emoção negativa quando se vê uma novela, quando se identifica ali com os autores, com as cenas, daqui a pouco o autor está chorando, a cena está todo mundo chorando, em casa as pessoas também estão chorando. Isso é emoção negativa, perde energia. Numa partida de futebol, fica ali aquela torcida roendo unhas, né? Ficou por ali completamente inconsciente. Então, se há um gol, uma explosão de energia, se pudéssemos canalizar aquela energia, daria para acender muitas lâmpadas de prédios inteiros. Mas quando a negativa ainda é pior, quando o time perde, né, fica aquele sofrimento, aquela dor, aquela coisa. Então são emoções negativas. Então é preciso trocar o futebol, o cinema, as novelas, que nos engendram emoções negativas, por coisas que vão nos colocar emoções positivas, as músicas belas, as belezas naturais e assim por diante. Então nós temos que fazer essa passagem. Os mestres nos ensinaram como fazer, mapear o caminho está mapeado, mas eles não podem percorrer o caminho por nós. É preciso que cada um de nós o percorremos. Então temos que passar do centro então negativo, né? Para os centros positivos, para passar dos sentimentos inferiores para os sentimentos superiores, passar do pensamento inferior para o superior, as ações inferiores para as superiores. Para isto, então, para fazer essa conexão, nós temos uma ferramenta que são os 3 fatores de revolução da consciência. Então, tem gente que pode praticar os 3 fatores, pratica e dá resultado positivo. Então, tem gente que não pode praticar os 3, mas pode um. Então, se praticar esse um, também obterá resultado positivo, porque ela só pode praticar um. Então, tem mais vantagem uma pessoa que só pode praticar um e o pratica, do que uma que pode praticar 3 e não pratica nenhum. Hoje, todos vocês sabem que a gente atende muitos e-mails, muitas perguntas, muitas dúvidas, a gente procura não deixar ninguém sem resposta. E uma pessoa do Sul me perguntou: professor, o senhor mora aí na beira do mar? Moro. Então o senhor não vai embora não? Está todo mundo mudando? Respondi: não, para nós gnósticos não há para onde ir. E realmente não há.
a pessoa que quer participar da ilha, as pessoas que vão participar do resgate, vão para a ilha, são exatamente aquelas que estão trabalhando no resgate de outras. Então, nesse momento, elas têm que ficar onde precisa delas, e quem determina onde devemos ficar é nosso Pai interno. Então, o que adianta você ir por alto para o pico do Everest, né, lá para o Himalaia, e não ter trabalho nenhum sobre si mesmo? Então, mais vale a pena ficar num vale, né, ao nível do mar, onde corre o perigo, mas está trabalhando os 3 fatores, ou os fatores que podem de evolução da consciência, porque não, no final das contas não haverá salvação para o corpo físico, para nenhum de nós. Não há para onde irmos, a salvação é interna, é da nossa alma. Então não há para onde fugir externamente, mas há aonde nós refugiarmos internamente, mediante o trabalho dos 3 fatores de evolução da consciência. Então, nós vamos terminando dizendo o seguinte, com relação aos sentimentos, é preciso que nós aprendamos a desenvolver e exercer o milagre do perdão. Aquele sentimento ruim de aversão que nós temos pelos outros corrói a nossa alma, gasta a nossa energia e destrói a nossa possibilidade de crescimento. E só há perdão em nós quando nós eliminarmos a causa, que é o eu, daquela dissensão. Então, às vezes a gente vai andando aí pela rua, ou está no ônibus, ou seja lá onde for, no aglomerado, alguém pisa no nosso pé, e aí já vem o eu, que ele reage, e vem o eu de ira, né? Aquela reação violenta, aquele sentimento de aversão que nós temos pela outra pessoa, já queremos discutir, brigar. Hoje, se há uma batida no trânsito, as pessoas já não dialogam mais. O eu está muito forte, então ele reage, uma desce do carro com um pedaço de pau, outra com revólver, dali a pouco tem tiro, tem gritos, tem mortes. E às vezes com crianças assistindo, com a família toda vendo o espetáculo. Então, isto é ódio, isto é a ira, isto é a raiva. Para uma pessoa que está trabalhando, como nós, que recebemos as informações, então devemos estar em autoobservação nesses instantes, e aí a gente vai detectar e dizer, poxa, esse é um eu, é da ira, é disso e daquilo, então pede-se a Mãe Divina para eliminar, e aquele estado que nos trazia desassossego, nos trazia inquietações, nos trazia infelicidade, perda de energia, ao fazer a morte, vem para conosco o sentimento de compaixão pelo nosso semelhante, vem que aí passa a ser um sentimento superior, é um sentimento da essência, da consciência, não é mais aquele falso sentimento do eu que nos trazia o ódio pela pessoa, pelo nosso semelhante. Então, uma vez eliminado, a gente agora tem paciência, não tem mais aquele desassossego, a gente tem compaixão, a gente tem solidariedade, tem alteridade, todas as qualidades que são atributos da essência, que são sentimentos reais. Então vale a pena abandonar os falsos sentimentos e construir sentimentos reais, que são verdadeiros, eternos, são valores da nossa alma. Para isto, então, é preciso que nós estejamos nos auto-observando para detectar a reação do eu e imediatamente pedir a sua morte marcha, fazer a morte contínua deste eu até que ele desapareça, e aí nós teremos a capacidade de perdoar a pessoa que causou aquele impacto, ou seja, pisou no nosso pé ou bateu no nosso carro
ou nos maltratou com alguma palavra em casa, isso nosso marido, a nossa esposa, nosso irmão, o nosso patrão, etc, etc. Então, se nos xingam, se nos maltratam, se pisa no nosso pé, bate no nosso carro, acontece alguma coisa, a gente acha ruim, tem esse sentimento, é porque o eu está muito vivo, então é preciso matá-lo, destruí-lo. Se ele estiver morto, não haverá reação, porque a essência não reage, ela é proativa e o ego é reativo. A essência só vai agir. Então esta é a vantagem de nós irmos trabalhando os nossos falsos sentimentos e construindo os nossos sentimentos verdadeiros. Nós irmos destruindo nossos falsos pensamentos e construindo pensamentos reais. Nós passaremos a ter ações corretas e não mais ações errôneas. E aí nós estaremos modificando toda a nossa encrenca kármica, modificando o nosso próprio destino, porque no mundo de ação e reações, a partir do momento que nós passamos a ter reações positivas, nós passaremos a ter efeitos positivos, consequências positivas, reações positivas sobre tudo o que a gente ia se colocar negativamente. Esta então é a vantagem do trabalho. E quando nós aprendemos a perdoar, então é exatamente porque aconteceu isso daí, a morte do eu. E verifique-se o milagre do perdão, como dizia Jesus Cristo, quando alguém perdoa alguém, os anjos fazem coro nos céus. E realmente fazem, porque ali se quebra a encrenca kármica, se quebra o fator de recorrência, aquilo não vai recorrer mais, anula-se perante a lei divina. Então não vale a pena ficarmos carregando rancores, falsos sentimentos, falsos pensamentos e agindo falsamente. Dois missionários, certa vez, saíram em missão e foram orientados pelo seu mestre. Então lá tinham os seus preceitos, a sua doutrina, o que eles tinham que fazer, os princípios. E num desses princípios dizia, no bom sentido, que eles não podiam tocar em mulheres. E então eles fizeram a missão, tudo certinho, cumpriram o seu tempo, e ao estarem regressando para suas casas, depararam com o rio. E dali até suas casas ainda tinha mais 100 quilômetros de distância. E aquele rio estava muito bravo, muito forte, muito cheio. E eles tinham que passar, não havia ponte, nem pinguela, nem nada. Já era difícil para eles atravessarem sozinhos, mas verificaram que tinha uma senhora tentando passar. Daí um deles pegou e passou o rio e foi embora. A outra falou, não, eu não vou passar, eu vou carregar essa senhora. E foi isso que fez, pegou, sentiu compaixão da senhora já velhinha, botou no ombro e atravessou. E o outro ficou lá do outro lado, já tinha atravessado, e dizia, bom, tu não podes fazer isto, porque está no preceito, está nos princípios, não podemos tocar em mulher. E ele passou aquela senhora no ombro, nem deu ouvido ao seu colega, se silenciou. Dali até os 100 quilômetros que eles foram andando, estava em paz, e o outro remoendo, dizendo, bom, você fez um erro, você fez isso, fez aquilo, você tocou na mulher, chega lá eu vou ter que comunicar ao nosso mestre. E aí foram, chegando lá, de volta, né, ao seu lar, se apresentaram ao mestre. Então aquela pessoa que estava com aqueles falsos sentimentos, aqueles falsos pensamentos, aquele julgamento, aquela coisa toda, não aguentava mais,
pegou, chamou o mestre, disse: olha, mestre, esse meu colega, ele fez a missão maravilhosamente, mas foi desqualificado no final. Ele deve ser punido, deve ser expulso, deve ser condenado, deve ser isto e aquilo. O mestre, ouvindo pacientemente, respondeu-lhe: mas o que ele fez? Ah, ele fez isso, ele tocou numa mulher e a carregou por 10 metros, que é a extensão do rio. E o mestre respondeu para ele: quem é que tem a pena maior? Quem é que cometeu o maior pecado e merece uma pena maior? Quem carregou uma mulher por 10 quilômetros ou quem carregou por 100? Imediatamente, querendo levar vantagem, ele falou: quem carregou por 100? Falei: então você que vai ser condenado, porque ele carregou a senhora por 10 metros e você carregou por 100 quilômetros. Nasceu falso pensamento, nos seus sentimentos ruins e tudo. Então eis aí esta parábola, né? Uma lição para nós. Então devemos ter a intuição para fazermos as coisas corretas, utilizar os nossos pensamentos reais, os nossos sentimentos reais para termos ações reais, corretas. Até aqui as nossas palavras, os ensinamentos do mestre Samael Rabulu. Nós podemos ler nos livros Psicologia Evolucionária, A Grande Rebelião, e nos livros do mestre Rabulu. Podemos assistir ao vídeo quantas vezes quisermos, agora também ao vídeo texto de cada conferência, os textos muito bem elaborados e ilustrados pelo Paulo. Podemos refletir sobre tudo isto e, o mais importante, colocar em prática para que tenhamos resultados positivos. Muito obrigado a todos, a paz reverencial. Se houver alguma pergunta, aqui eu vou respondendo. Então, diz aqui, deixa eu ver, eu vou dizer, estar aqui na Guiçal, se não estivéssemos aqui, poderíamos estar em outra escola. Bom, então o Pedro está dizendo, mas vou dizer, temos sorte de estar aqui na Guiçal, se não estivéssemos aqui, poderíamos estar em outra escola, dos traidores, do venerável mestre Samael. Então Pedro está fazendo uma afirmação, e muito verdadeira. Mais embaixo tem aqui Fabiane, Maurício, então vamos continuar, o senhor vai encerrar. Estamos aqui firme. Cláudio, concordo, Pedro. Então, devia ser nos momentos que eu não estava aí, que estava desconectado, né? Aqui tem o Cláudio embaixo dizendo: na Guiçal é onde edifiquei o conhecimento da mesma forma que era passado quando conheci a gnose. Muito bem, Cláudio, você tem essa identificação porque você foi da Nova Ordem e eu era instrutor na Nova Ordem, e essas mesmas conferências que nós dávamos na Nova Ordem são as que nós colocamos aqui para todos. Então é o mesmo ensinamento, aquele ensinamento que foi codificado pelo venerável mestre Samael, que era em 72 conferências, e retificado pelo venerável mestre Rabulu, e agora adaptado por nós para se colocar no YouTube, que tem um tempo curto de cada vídeo, era de 10 minutos. Então as 72 nós tivemos que desdobrar em 90, mas o ensinamento é o mesmo. Então nós temos todas as informações necessárias para nós trilharmos o caminho nessas conferências. Nós temos todo o mapa do caminho pronto, só requer que cada um de nós colocamos em prática esses ensinamentos. Então está muito fácil, tudo sintetizado, tudo elaborado didaticamente,
e nós estamos aqui para aprender juntos e para transmitir junto, compartilhar junto com as outras pessoas aquilo que aprendemos. Então, se vocês tiverem que fazer alguma coisa em nível de 3 do terceiro fator, tem que ser feito aqui, porque é aqui que está elaborado didaticamente, onde você pode trazer a pessoa, passar para ela a conferência, você pode passar o vídeo, você pode trazer aqui nos 3 dias que nós estamos aqui. Nós precisamos nos qualificar, todos que estão aqui, para que nós, oxalá que nós consigamos estar abertos todos os dias da semana e cada um de vocês dando uma conferência. Esse é o nosso objetivo. Para isso nós temos os fogueios para preparar vocês quando já estiverem recebido todas as informações ao longo das 90 conferências. Aí na sequência diz a Fabiana como acessar na prática o Centro Intelectual Superior. Então eu não sei se ela fez uma pergunta ou se é uma afirmação. Bom, pessoal, então desculpa por a gente ter caído, né? Conexão foi duro de voltar, mas voltamos. É assim mesmo, nós lidamos com coisas eletrônicas e principalmente onde está todo mundo de olho, tentando nos tirar do foco, e pode acontecer com vocês também. Amanhã estaremos aqui de volta às 21 horas com a conferência de número 49, no domingo com a de número 50, e no sábado não esqueça vocês que nós temos as profecias maias. Acho que nós vamos estar já na de número 6, a sexta parte, e no domingo na última parte. Assistam vocês, são coisas boas, profecias reais que estão acontecendo. Quando a Fabiana está dizendo aqui que é uma pergunta, então ela está perguntando como acessar na prática o Centro Intelectual Superior. Então, Fabiana, como acessar na prática? Nós podemos acessar na prática esse Centro Intelectual Superior se tivermos. Se nós não tivermos, não tem como acessar, não podemos acessar aquilo que não temos, né? Como dizia que cada um dá aquilo que tem, aquilo que pode. O pássaro dá a beleza do seu canto, o beija-flor dá a beleza do seu voo. Cada bicho dá isto, aquilo, da beleza dos seres naturais. E o burro dá o coice, é o que ele pode dar, né? Ele não poderia dar mais nada diferente. Mas eu estou dizendo isto com relação a todos nós, que nós temos esse Centro Intelectual Superior totalmente atrofiado, ou seja, uma faculdade que nós se atrofiou, assim como a emoção superior também se atrofiou. A humanidade hoje não, só tem emoção inferior. Então veja bem que lá nos anos 800, a música da época, dos bailes, dos shows, era de Beethoven, era de Mozart. Se ia nas festas, se dançava o Danúbio Azul. Agora, 200 anos mais tarde, o que aconteceu? Naquela época o Centro Superior estava ainda ativo. Esse centro foi decaindo. Hoje, se tocar uma música dessa, a Nona Sinfonia de Beethoven, num baile, todo mundo sai correndo. Por que saiu correndo? Porque hoje o ego é muito forte e precisa de uma coisa muito impactante, uma música estridente, tipo essas que estão aí, esses funks, ou esses rocks bravos, né, para poder impactá-lo e dar-lhe um sentido. Então, é questão de formação. Nós temos que ir formando o nosso centro intelectual superior para poder acessá-lo. E para formá-lo, nós precisamos praticar na íntegra os 3 fatores de evolução da consciência. Nós
podemos começar com exercícios com as músicas superiores, com as belezas naturais, sentir a emoção, né, de um pôr do sol, de uma música de Beethoven, de Mozart, de Vivaldi, as ondas da praia, as belezas de um jardim, mas sem identificar com ele, senão perde energia. Então aí nós vamos fortalecendo, vamos revigorando e começa por um trabalho dentro de nós de equilibração dos centros da máquina humana. Nossos centros estão desequilibrados, então não é possível ter centro superior funcionando. À medida que nós formos equilibrando, a gente vai formando esse centro superior. E a ferramenta básica para se fabricar o centro superior dentro de nós, mesmo tanto intelectual como emocional, é a castidade. Então, quando se perde a energia da castidade, a energia seminal, se estabelece cada vez mais firmemente a conexão com os centros inferiores, se estabelece um compromisso com as emoções inferiores, com os sentimentos inferiores, com os falsos sentimentos, com as falsas emoções, com as falsas ações. Então, aí é a resposta para a sua pergunta. Se temos, podemos conectar facilmente. Se não temos, temos que fabricar. E quando sabemos que estamos utilizando esse centro, mesmo dentro do pequeno percentual que nós temos, é quando estamos voltados para as coisas espirituais, quando estamos fazendo as nossas práticas, quando estamos fazendo a prática, devemos fazer uma prática de instante em instante. Naquele momento que você está se auto-observando, você pode dizer: eu estou tendo uma conexão com o meu centro intelectual superior, meu centro emocional superior, eu estou fazendo uma prática. Então é uma conexão com o centro. Então em síntese nós temos uma conexão, conectamos esses centros quando estamos efetuando as nossas práticas. Então nós vamos encerrar aqui a gravação, que depois fica lá no ar para aqueles que não puderam comparecer. E eu vou deixar a sala ligada para que vocês possam dialogar. E desejo a todos uma boa noite.